Depois nós temos a lei do circuito fechado, que é outra lei problemática no problema das psicopatologias, diz o seguinte: as emoções tendem a estar associadas a julgamentos específicos em circuito fechado. Nós espíritas, e o André Luiz chama de monoideia, ou fixação mental dentro da psicopatologia. Ou seja, as emoções, elas tendem a operar-se em circuito fechado. É como se fosse quase uma coisa mecânica. Ela está constantemente a se repetir de uma forma mecânica e indefinida em circuito fechado. Olha que interessante a lei do circuito fechado em André Luiz. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado. Olha que coisa incrível. Ou seja, o Nico Frigia não é espírita, totalmente materialista, e está aqui o circuito fechado, em André Luiz. Isto é, pensa constantemente para si mesmo, incapaz da permuta de vibrações com semelhantes, exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite mudo e expectante, como parasita em fronde seivosa. Ou seja, são monoideias em circuito fechado que prendem o indivíduo a uma determinada situação por tempo indeterminado. Então, se nada for feito, aquilo vai continuar indefinidamente, seja entre encarnados, no mundo terreno, seja no mundo espiritual, porque essas leis funcionam independentemente do plano onde nós estivermos, seja como encarnados ou desencarnados. Agora nós podemos perguntar, e agora, o que a gente faz com essas leis? Como é que a gente trata isso tudo? É preciso conhecer os mecanismos, lei da significação emocional, problemas da lei do circuito fechado, que é talvez os mais problemáticos, é nos libertarmos, não é, dessas emoções que sistematicamente, mecanicamente nos atormentam. O que eu faço? Então, existe uma pesquisadora da Universidade da Carolina do Norte, chamada Barbara Fredrickson, e ela criou uma teoria maravilhosa. Ela estudou toda a sua carreira, o efeito que as emoções positivas têm, dentro do paradigma da psicologia positiva, que foi fundado no ano 2000 por Martin Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi, são dois pesquisadores, na Universidade da Pensilvânia. A corrente da psicologia positiva, ela visa estudar construtos, por exemplo, emoções, cognições, comportamentos, consciência, de uma perspectiva positiva. Toda a psicologia clínica, ela é baseada numa psicologia negativa. Trabalha patologia, problemas, não é? Que foi isso que motivou o crescimento e nascimento da psicologia e da psiquiatria. Mas ela dedicou-se a tentar entender se existem diferenças significativas entre as emoções positivas e as emoções negativas. Até então assumia-se que não havia qualquer diferença. Ambas funcionavam da mesma forma, submetidas às mesmas leis, como o Frigia enunciou. E ela criou uma teoria que se chama Broaden and Build Theory of Positive Emotions, que é teoria da ampliação, olha que interessante, por favor guardem essa palavra, teoria da ampliação e construção das emoções positivas. E publicou um artigo em 2001 na American Psychologist também. E o que ela verificou? Ela fez dezenas de estudos e verificou uma coisa muito interessante. Ela induziu experimentalmente emoções negativas e verificou, e fez alguns estudos experimentais tentando ver a relação entre o eu e os outros. Então, ela fez estudos com gravuras, e depois de induzir emoções negativas nas pessoas e verificar que realmente elas estavam sob o efeito dessas emoções negativas, qual era a visão que o indivíduo, a relação que o indivíduo tinha entre o eu e os outros? E ela verificou que quando os indivíduos estão sob o efeito de emoções negativas, elas distanciam o seu eu dos outros, de uma forma com validade estatística significativa. Quando nós estamos sob o efeito de emoções negativas, nós distanciamos a percepção do nosso eu na relação com os outros. Por outro lado, e é interessante que aqui no limiar das cavernas, no mundo maior, André Luiz diz o seguinte: alguns sim, mas não nos ligam maior importância, pois estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles. Quando nós nos dedicamos a sentimentos rasteiros, distanciamos-nos dos outros. Ficamos sós, isolamos-nos. Essa é uma evidência desse estudo em André Luiz. Por outro lado, ela fez exatamente o mesmo estudo, mas induziu emoções positivas. E pediu exatamente para o indivíduo fazer o mesmo exercício da relação entre o eu e os outros. O que verificou é que os indivíduos, na sua esmagadora maioria, fundiam, em termos pictóricos, o eu com os outros. Quando nós estamos sob o efeito das emoções positivas, nós tendemos automaticamente a fundirmos o eu com os outros.
a buscarmos. E nós podemos ver isso em vários domínios, no abraço, várias expressões emocionais de fusão e de percepção, de não distanciamento do eu em relação aos outros. Essa descoberta, ela é de uma importância de aplicação, não só na psicopatologia, mas também nas relações interpessoais, nas relações sociais, nas relações interorganizacionais. Ela tem uma implicação muitíssimo importante. E é interessante que essa teoria da ampliação significa o quê? Significa, o broaden and build significa ampliar e construir. Olha que bonito o nome da teoria, broaden and build, que é o efeito da emoção positiva amplia a minha visão, amplia a minha motivação e a minha relação com os outros, em que a diferença entre mim e os outros torna-se menor. Eu tendo a me fundir mais o eu com os outros. Então o eu já torna-se automaticamente menos importante. Ela publicou isso na Journal of Positive Psychology. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos, olha que interessante a palavra amplos. Descobrimos a palavra amplos no livro de André Luiz, que é o broadening, ampliação. Nós não sabíamos muito bem traduzir essa teoria, ela é pouco conhecida no Brasil. E teoria da ampliação. Eu estou sob o efeito de emoções positivas e eu amplio as minhas motivações, amplio a minha visão cognitiva da vida, eu amplio e saio da mediocridade. Nas relações, naquelas mágoas, naquelas situações não resolvidas, não é verdade? Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Ou seja, Ismalha era um espírito que conseguiu acumular sentimentos de amor, que ampliou as suas motivações para motivações mais universais. E isso aumenta o potencial de auxílio aos outros. Não só a si próprio, que o torna mais feliz, mas também aos outros que o cercam. Olha que interessante, de novo no livro No Mundo Maior. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. É ou não é um exemplo do broadening effect, da ampliação? Então significa que a emoção positiva ela tende a ampliar. Temos uma evidência em André Luiz da Broaden and Build Theory of Positive Emotions. Cresceram-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Então já não fico preso àquelas mesquinhezes do nosso dia a dia, e ele me disse, e ela me fez, e não sei o quê, né? Mas sim, eu estou preocupado com o ideal, com novas motivações espirituais. Eu estou elevando o meu sentimento. Eu não sei se vocês sabem, mas existe já pesquisa científica na área da elevação. É um tipo de sentimento que foi mapeado por um pesquisador chamado Jonathan Haidt na Universidade da Virgínia. Mas nós não temos tempo para falar sobre isso hoje. E finalmente, do livro Desobsessão. Desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. O sentimento de amor positivo, ativo, consciente, ampliando o nosso ser por efeito, é a única forma de nos libertarmos de todas as nossas mazelas emocionais, como doentes espirituais que ainda somos na Terra. Muito obrigado.